E assim, ainda um pouco, já nesse setor do questão de tributação, petróleo, você acha que impacta muito empresas como PetroRio, até a Petrobras em si, e pode impactar o resultado delas e até a competitividade delas com o mercado internacional? Ah, totalmente. Então, você pega a PetroRio, a 3R, Enalta, e todas as petroleiras que estão aqui, hoje, já a Shell entrou na justiça contra essa medida. Sério? É. A Shell, ela participa em diversos campos. Ela comprou participação em diversos campos. E ela pega esse petróleo e vende, porque não pode ser refinado aqui. O petróleo é pesado, não é refinado aqui. A maior parte dele tem que ser exportado. E ela vai pagar uma nota para fazer essa exportação. É um prejuízo. Então ela tá realmente disposta a entrar na justiça contra o governo. A própria Petrobras deve ser prejudicada, né, em grande medida, porque ela também é uma exportadora. Ela exporta e importa. Então quer dizer que os termos de troca dela pioraram. Ela vai ganhar menos na importação, na exportação, e vai continuar pagando o mesmo na importação. Então, essa diferença a gente chama de termos de troca. Os termos de troca pioraram demais para a Petrobras. Mas como é um evento transitório, de apenas 4 meses, para que o governo feche a conta dele, foi feito em medida provisória. Se ela não for renovada, isso passa a não valer. Eu acho que não vai, só 4 meses não vai, o mundo não vai acabar por causa disso, mas vai deixar uma cicatriz. É menos investimento, vai custar alguns milhões de dólares para as empresas do setor. E aí, se a empresa ela lucra menos, ela tem menos dinheiro para investir, crescer suas operações. E com isso acaba afetando até toda a cadeia, né, de produção. Realmente. Mas, como você falou, né? Então isso aí vai ser o imposto ali por 4 meses ali só. Não tem pretensão de prolongar mais, né? Não, não tem. Mas pode ter um impacto muito ruim, porque ele é concentrado em poucas empresas. Então, o peso sobre essas empresas vai ser muito grande. Mas paciência. Sim. A gente sabe que o último governo passou por um período de pandemia e tudo mais, então não teve como fazer muito, por exemplo, em questão econômica. Mas, na sua opinião, como que foi em relação à economia nos últimos 4 anos, no último governo? Como eu falei, eu acho que o Paulo Guedes entregou algumas coisas importantes durante a pandemia, mas depois deixou a desejar. Nos últimos 2 anos, ele simplesmente passou a participar do comitê eleitoral do Jair Bolsonaro. Foi isso que o Paulo Guedes fez. E isso me frustrou bastante. Eu tinha uma expectativa elevada do Paulo Guedes. A forma como ele encampou a luta pela manutenção do pleno emprego, né, e estava associado apenas ao problema eleitoral, revelou assim, um Paulo Guedes mais próximo de um Fernando Haddad, de um Manteiga, né? Você tomar medidas, vamos dizer, fortes para tentar segurar a onda. E acabou produzindo, por exemplo, um equilíbrio fiscal ruim, na minha opinião. Ele se gabava, foi um cara esperto, é muito inteligente, né, o Paulo? Ele se gabou bastante de ter entregue uma economia, um superávit primário de 1%. O superávit primário foi de 1%, mas totalmente artificial. Né? Ele foi baseado no recebimento maluco dos dividendos das empresas estatais, lucro da Petrobras, do BNDES, da Caixa Econômica Federal, da Caixa de Seguridade, Banco do Brasil, BB Seguridade e todas as outras que eles rasparam o cofre dessas estatais e colocaram lá com eles 100 e poucos bilhões de dólares, de reais. E além disso, eles fizeram um controle das despesas na boca do caixa. Então, por exemplo, eles não deram aumento para os funcionários públicos por muito tempo. E não dá para você imaginar que os funcionários do setor público vão ficar sem aumento. Uma hora você tem que dar aumento. Só que essa despesa está maquiada ali. Não, eu fiz um ajuste no setor público. Não fizemos a reforma administrativa, que deveria ter feito, era a melhor coisa a fazer. Em compensação, eu deixei o salário lá embaixo. Deixou, mas alguém vai ter que corrigir o salário, porque tem profissionais dentro da folha de pagamentos do setor público
que vão precisar receber esse aumento. Tem médico, tem dentista, professor, soldado, estão recebendo. Agora vão ter que dar um aumento de 9% para esse povo e ainda vão ficar defasados. Então você tem ali, não sei se vocês lembram daquilo que foi divulgado, daquele vídeo na reunião presidencial em que o Paulo Guedes falou com a Damares. Não, nós pegamos o inimigo, abraçamos, deixando uma granada no bolso dele. O inimigo era o funcionário público, né? Só que a bomba não explodiu no bolso do funcionário público, vai explodir no bolso do contribuinte, porque quem vai pagar essa conta somos nós. Então hoje o governo que começou entendendo que o problema fiscal existe e ele está reprimido. E agora, quando você olha para esse ano, a gente tem um déficit primário potencial de 1% do PIB. E não um superávit primário de 1% do PIB. Por quê? Porque no ano passado ele foi realmente processado de maneira muito artificial. Você teve eventos no ano passado que não vão acontecer mais para frente. Justamente porque não foi feito um ajuste estrutural, como a boa política econômica exige. O Paulo Guedes, que eu conheço, faria esse ajuste. A minha expectativa é que ele fizesse esse ajuste. Para que, olhando para frente, independentemente de quem fosse governar, você teria um déficit primário de 0,5%, depois um superávit primário de 1%, mas o conjunto de medidas que você tomasse já serviria para ajustar as finanças do setor público, que é a coisa mais importante que o ministro da Fazenda tem que fazer. É a mais importante. Veja, as missões de um ministro da Fazenda se resumem a equilíbrio fiscal. E um equilíbrio fiscal sustentável de longo prazo, né? É como você ter um goleiro, ele toma 13 frangos e se gaba porque marcou um gol de pênalti. Não, você entrou aí para defender 13 gols, você deixou passar 13 gols. Marcou um, 12-1. Né? 13-1. Tá? Saldo líquido 12, negativo. Então, a minha crítica, a minha decepção grande com o Paulo Guedes é a falta de transparência desse aspecto. O ajuste, o déficit fiscal estrutural não melhorou com ele. Continuou muito ruim. E ele ajudou a detonar uma dos instrumentos que foram construídos a duras penas, custou caro do ponto de vista político, que era a âncora fiscal dada pelo teto de gastos. Né? Ele não fez nenhuma medida alternativa, deixou o país sem o teto de gastos e deixou o déficit estrutural caminhando para uma explosão no futuro. Então a minha avaliação não é positiva, não. O que eu espero do ministro da Fazenda é isso. Eu acredito que entendi o que o senhor falou. É que assim, o que ele deveria fazer como as reformas, né, mexer na estrutura do negócio, ele não fez. Acabou meio que apagando incêndios ali, né, e fez o que muitos políticos fazem, que é aquela economia ali de curto prazo, pensando só no mandato dele, né, e deixando o BO pro próximo governo. Isso. É realmente complicado.